Oi, gente. Eu vou fazer uma introdução aqui da carta de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. Talvez você nem soubesse que tinha uma carta na sua Bíblia com o nome de Judas. Obviamente, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, não é o traidor. Judas era um nome muito comum nessa época lá em Israel, né, no povo judeu, era um nome muito corriqueiro, só que, logicamente, após a crucificação de Jesus, esse foi um nome que realmente caiu muito, ficou realmente muito marcado. Ninguém gostaria de colocar o nome do seu filho que fosse associado a uma tragédia dessa, né? Então, esse Judas aqui, ele é o irmão do Senhor Jesus. Ele não se apresenta na carta assim, ele não fala assim. Ele fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele se refere a Tiago, porque Tiago foi um grande líder da igreja de Jerusalém, muito conhecido. E, e ele se associa a imagem dele a de Tiago e por que não de Jesus, né? Porque esses irmãos, eles não criam, a gente sabe que eles não criam em Jesus, né, como filho de Deus na época do seu ministério. Então a gente vê aqui a posição dele de humildade, né, que ele não diz que ele era o irmão dele, mas que ele era o Senhor, aquele que quase que corrigindo, né, aquela falha. Então, aqui na terra ele tinha grau de parentesco com eles, né? Tanto com Judas como com Tiago. Mas no céu ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é o Messias. Então ele se coloca como servo, né? Porque ele não é irmão de Jesus nesse caso. Nesse caso, ele é o servo do Senhor Jesus Cristo. E Judas, ele não era apóstolo, né? Mas ele estava muito próximo ali dos apóstolos, né? Ele daquele círculo apostólico ali, então ele também tinha autoridade de fazer repreensões, de exortar, estava ali muito inserido no ministério. Não foi um apóstolo diretamente chamado por Jesus, mas ele tinha essa autoridade da convivência juntamente com os apóstolos, né? E ele vai escrever essa carta de uma maneira assim tão inspirada, né? Porque ele diz que quando ele se senta para falar dessa carta, ele pensou em falar sobre a salvação comum, né? A nossa salvação. Só que ele se viu que ele tinha algo muito mais grave para falar, né? Que era a doutrina dos falsos mestres, dos falsos profetas que estavam sendo introduzidas nas igrejas. E vale lembrar, por que você de repente pode perguntar que todas essas cartas, né, parece que se torna repetitivo. O tempo todo vem falando de falsos mestres, de falsos profetas. Vale lembrar o seguinte, houve a crucificação de Jesus, a glorificação de Jesus, então esses homens cheios do Espírito Santo, eles saíram pregando a verdade, espalhando que Jesus, né, tinha vindo em carne, Deus tinha mandado o Filho dele em carne, a morrer pelos nossos pecados, né? E a gente tem uma nova vida nele. Mas ainda, conforme esses apóstolos eles iam pregando essas boas novas, né? Paralelamente, surgiu muita coisa em cima disso, um telefone sem fio. Então, os apóstolos eles ficavam muito preocupados em passar a verdade genuína, clara como ela era, né? Como é que foi se introduzindo muito a gente vê o tempo todo os judaizantes querendo introduzir os ritos judaicos, né? A gente viu aquela aberração lá na igreja de Colossos, que era uma mistura de tanta heresia, que nem uma outra igreja teve igual. Então, o tempo todo, os apóstolos estavam muito preocupados de preservar a verdade genuína. Então, é por isso que o tempo todo eles fazem repreensão aos falsos apóstolos, né? Lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que nos últimos tempos as pessoas teriam coceira nos ouvidos, né? Nos últimos dias, quer dizer, quando a Bíblia fala dos últimos dias, não é últimos dias literal da volta de Jesus, né? Os últimos dias compreende entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então que as pessoas rejeitariam os ensinos. Então é por isso que os apóstolos trabalham tão diligentemente de expor essa verdade. A gente vai ver daqui para frente por que tanta exortação dos falsos mestres, por quê? Porque lá naquelas cartas que Jesus escreve às igrejas lá do Apocalipse, né? Algumas igrejas já estavam totalmente envolvidas nessas doutrinas dos falsos mestres, para você ver a importância disso. Então abre realmente o nosso entendimento e isso é um alerta para nós nos dias de hoje, né? Que às vezes a gente pensa que tá, porque os falsos mestres, eles usam a Bíblia,
eles fazem o mesmo ritual que nós fazemos, né? Mas eles têm um jeito, como Judas fala aqui, de sutil, né? Não é sutil a palavra, mas disfarçadamente, alguma coisa assim que ele fala aqui, diligentemente. Então você vê que os falsos mestres, ele tem um jeito de enredar. Primeiro eles atacam, né, a liderança, né, que está ensinando ali, depois eles vêm com a falsa doutrina deles. Então Judas, ele viu que aqui tinha uma necessidade mais urgente do que falar da salvação, era falar o que esses falsos mestres estavam pregando, o que eles estavam pregando exatamente. Aqui nesse caso, basicamente, os apóstolos, né, Paulo, todos os apóstolos, eles pregavam que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, e que a salvação era pela graça de Deus, que Deus tinha nos alcançado pela sua graça. Eles estavam pervertendo esse evangelho de uma tal maneira que, se nós somos salvos pela fé, pela graça, não precisa de obras, né? Então, haja o que eu fizer aqui, que não vai ter importância alguma. O que eu fizer aqui, Deus, no fim das contas, ele vai me salvar. Então estava acontecendo uma libertinagem muito grande, uma depravação moral, né, sexual muito grande, e porque tudo é permitido. Então a gente sabe que tinha os cultos com as sacerdotisas que eram as prostitutas, então você podia ter esse tipo de relacionamento. Aqui ele vai falar num culto de fraternidade, porque começou ali no primeiro século, quando Jesus, antes dele morrer, ele não fez a ceia, partiu o pão ali, então eles faziam isso, né? E cada um trazia uma comida, eles comungavam ali, traziam uma palavra e depois tinha a Santa Ceia e tal. E começou, né, a dar até a ideia de que sugere que tinha realmente até orgias aí nessas festas da fraternidade. Então a coisa estava assim realmente muito grave, por isso que Judas faz questão. É uma carta curta também, mas Judas faz questão de alertar esses falsos profetas, e são coisas básicas que ele nos ensina nessa carta, que os falsos profetas eles têm que ser confrontados, isso está no versículo de 3 a 4, que eles serão condenados. Ele vai estar em 5 a 7, ele cita, né, os casos de juízo no passado, que aconteceu, que Deus fez. Ele vai lembrar de Israel, que Israel foi o povo escolhido, foi o povo da aliança, que Deus deu a lei, deu a aliança, que fez todos os sinais e maravilhas, deu o pão, deu as instruções para o tabernáculo, deu tudo, e mesmo assim Israel se voltou contra Deus, e tanto que Deus exerceu o juízo, né? Isso serve também de aviso para nós, né, nos dias de hoje, né? A gente não pode viver a nossa vida da maneira que nós queremos. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus, sim, mas nós também temos a nossa responsabilidade na salvação, nós temos o nosso procedimento, o nosso comportamento, né? Ele vai dizer na nossa se somos salvos ou não. Então ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar que esses falsos profetas, eles são conhecidos de 14 a 19, então não são pessoas novas que vêm de frente, são pessoas que surgem no meio da igreja com palavras querendo enredar, com palavras boas de se ouvir, porque o falso profeta ele nunca vai te confrontar se você tiver uma situação errada. E basicamente o que os falsos profetas querem é o quê? É arrancar dinheiro, normalmente está ligado ali a dinheiro e relação sexual. A gente vai ver que ele cita aqui a ideia de porque perseguiram pelo caminho de Caim, removido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Aqui a gente fala pelo caminho de Caim, que era a falsa religião. Caim achava que as obras dele deveriam ser aceitas, né? E de Abel não, Abel foi pela fé. No erro de Balaão, Balaão era um profeta, que ele era pago para profetizar. Tem aquele caso lá dos amalequitas, que os amalequitas pagam ele para ele amaldiçoar o povo de Israel. E a revolta de Corá, porque Corá ele queria posição, né, eclesiástica, ele queria aparecer, ele não concordava que somente os filhos de Arão seriam os sacerdotes. Então essas são as características básicas do falso profeta, né, que ele quer uma falsa religião, a salvação pelas obras,
né, pelo dinheiro, que é como Balaão, que ele era pago, e pelo posto, pelo status, né, pela aparência de exercer o poder de aparecer. A gente identifica os falsos profetas na igreja. Na verdade, eles fazem isso porque eles querem, no fundo, arrancar benefícios para ele. Então, Judas ele vai nos ensinar nessa carta que nós devemos confrontar, que nós devemos, e ele faz aqui até sérios ataques mesmo diretos a ele, né, falando que eles são nuvens sem água, que são como espumas, né, do mar, que botam aquela sujeira para fora. Então realmente ele baixa ali o linguajar para poder falar desses falsos profetas, de entregar mesmo essa situação que é muito séria no meio das igrejas, né? E no final ele vai falar que a gente deve cuidar, aí já muda um pouco o tom dele, a gente deve cuidar das pessoas que foram afetadas por essas falsas doutrinas, que a gente deve trazer de volta. Enfim, esse é um tema muito recorrente que Judas nos ensina na sua carta, através dos falsos profetas, né? Sempre existiu, eles sempre quiseram penetrar nas igrejas. Nos dias de hoje não é diferente, eles continuam insistindo. Que você filtre e que você pare para refletir quando às vezes tem um profeta que só te bota para cima, que fala que você, tudo aquilo que você quer ouvir, não que você precisa ouvir, mas o que você quer ouvir. Porque o profeta de Deus de verdade, ele vai falar a verdade de Deus que pode ir contra a sua vontade. Essa é a verdade de Deus, é de nos corrigir, de nos edificar e de nos exortar. Então que a gente aprenda a identificar quando vier um falso profeta, para a glória de Deus. Amém.